Então vamos lá, maravilhosas. A gente vai entrar agora na parte onde a gente fala sobre empreendedorismo. E eu escolhi a palavra magnético para traduzir um conceito, né? Tentar trazer uma palavra atual, uma palavra compreensível para tudo isso que eu quero falar, né? Para tudo que eu quero expressar. Então, eu escolhi empreendedorismo magnético. E aqui eu coloquei para vocês: é possível trabalhar, criar e até construir um império sem abrir mão da sua leveza e da energia feminina. E eu acredito e eu vejo isso acontecendo. Então, realmente eu quero dividir com vocês uma visão de que empreender pode ser leve e pode ser feminino, né? A gente já falou bastante sobre polaridade aqui, mas até então tudo que eu lia sobre empreendimento e os grandes players, né, as pessoas grandes que falam sobre empreendedorismo, geralmente são homens, né? A grande questão é que, como mulheres, a gente não é educada a pensar como empreendedoras. Isso é uma grande questão. Então, quando a gente vai estudar realmente um mindset empreendedor, a gente tem palavras como essa, como mindset, e é um mercado dominado por homens, então é todo masculino, é todo voltado para a energia masculina. O que não quer dizer, para mim, que a gente não pode ter ambição. Então, um grande ponto aqui que eu quero deixar claro desde o começo é que a gente vai falar de ambição, a gente vai falar que às vezes a gente precisa ser objetiva, muito mais objetiva do que a gente consegue ser às vezes. A gente vai precisar pensar grande e a gente vai precisar fazer tarefas difíceis. A gente vai precisar fazer tudo que um homem faz. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Não quer dizer que a gente vai empreender sem pensar em métrica, sem planejar, sem ser competitiva. Não é essa a minha forma de olhar para essa questão. O que eu quero dizer é que a gente vai trazer energia feminina para essas tarefas, para essas áreas da nossa empresa que a gente não vai poder ignorar. Então, quando eu coloco que eu acredito e eu vejo isso acontecendo, é porque eu acredito e vejo isso na minha vida e na vida de algumas pessoas que eu estudo mais de perto, que eu convivo, enfim. Eu trouxe toda essa bagagem desses anos pensando em como ter um negócio, né? Eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu imagino que você também seja. Ou que pelo menos tenha entendido que sem ambição o seu negócio não vai crescer, né? E eu acredito realmente que existe uma forma feminina de lidar com tudo isso, tá? Por que a palavra magnetismo foi a palavra que eu escolhi? Porque existe o jeito penetrativo de ir atrás das coisas, que é o que eu vou falar mais para frente, talvez, sobre marketing de interrupção, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, marketing tá colado, porque se você tem um empreendimento, você quer vender, e marketing é um processo de venda, né? E existe o jeito que a gente fez marketing até ontem, como, né, como a gente pode pensar, que é um jeito penetrativo. Você está aqui e alguém vem te oferecer uma coisa. Tudo bem, é uma forma. Mas a energia que penetra, que interrompe, é realmente energia masculina. A energia feminina convida. E nesse convite, eu encontrei a palavra magnetismo para atrair. Eu poderia dizer atração, mas atração já virou uma palavra que ficou muito relacionada a quase fazer as coisas sem esforço. E não é exatamente isso. Existe um esforço investido em nós mesmas para que a gente seja mais atrativa para as coisas que a gente quer, inclusive oportunidades, tá? Clientes, mas também oportunidades e tudo que a gente precisa para de fato empreender. Então eu escolhi magnético porque tem a ver com Vênus, né? Tem a ver com esse imã que Vênus representa arquetipicamente e no nosso mapa astral também. É, e porque magnético é uma palavra bem científica, quase, e ela me remete ao. Não é mágico, né? Não é, as coisas não acontecem magicamente. Então, a gente vai explorar essa ideia aqui juntas. Dinheiro é coisa de mulher. Eu costumo dizer isso. Dinheiro é coisa de mulher por quê? Para mim, dinheiro tem a ver com troca, com receber e com nutrição, né? Se eu tenho aqui uma ideia e eu quero transformar ela em negócio, eu vou precisar nutrir essa ideia provavelmente com dinheiro. Então, o dinheiro vai ser um recurso, quase um insumo aqui na nossa receita. Então, para mim, dinheiro tem a ver com nutrição. Receptividade, eu preciso saber receber se eu quiser ganhar dinheiro, né? E tem uma empreendedora que eu gosto muito, e eu vou deixar ela nas referências para vocês, mas eu estava lendo um post dela onde ela falava que
português, né? Em português a gente fala sobre ganhar dinheiro, mas é quase uma das únicas línguas, né? Eu não conheço todas as línguas, ela também não, mas essa expressão ganhar dinheiro, ela tá aqui no português. Em inglês, por exemplo, você make money. Money is something you make, sabe? Você faz dinheiro. Ganhar tem a ideia do vem sem esforço, né? Então, eu usei essa palavra ganhar, mas a questão é receber. Você faz dinheiro, mas você de fato recebe? Você recebe e consegue integrar o dinheiro que você está recebendo no seu sistema? Essa é a questão. E troca, né? Eu ofereço um serviço, eu preciso receber algo de volta. Aqui, né, a nossa troca, ela é monetária, vamos pensar em dinheiro mesmo, assim, monetária, mas ela também tem outras trocas envolvidas. De qualquer forma, dinheiro, se for pensar em trocar, receber e nutrir, ele tem a ver com um princípio feminino para mim. Por isso que eu falo que dinheiro é coisa de mulher, tá? Aqui sim, porque não estou falando apenas da mulher biológica, muito menos da feminilidade escrita por homens, isso é muito importante aqui. Eu estou falando da força caótica, infinita e abundante do Yin, princípio feminino, em contraste com a ordem, o foco e a persistência do Yang. O equilíbrio dessas duas juntas é a chave. Então, quando eu falo de feminilidade escrita por homens, eu quero explicar para vocês que eu vejo, a maneira como eu vejo, o que a gente conhece como feminino ainda está impregnado do feminino produzido por homens. Quando a gente vai pensar numa mulher histórica, vamos pensar na narrativa que a gente tem das personagens femininas, o que a gente sabe sobre Cleópatra, enfim, todas essas mulheres históricas e fictícias, né, e da ficção, a arte foi dominada por homens, porque qualquer papel de grande importância, ele era quase todo masculino até um tempo atrás. Então, se a gente o imaginário que envolve o feminino, ele é visto por homens que não sabem o que é estar do lado de dentro disso. Por isso é tão importante que a gente conte as nossas próprias histórias através aqui dos nossos negócios, por exemplo, é uma coisa que eu estou propondo, mas outras áreas da nossa vida. Então, a mulher biológica, a mulher histórica, a mulher imaginada, a mulher inventada, a mulher que se criou e a mulher que você vai criar são múltiplas, né? A gente precisa olhar o que é ser mulher para cada uma de nós, dentro dos nossos contextos. E a gente sabe que existem diferenças, inclusive sociais envolvidas. Aqui, esse slide aqui pretende te contar que o princípio feminino, ele pode ser visto, vamos colocar dessa maneira, né? Ele pode ser visto de várias perspectivas, não só essas contadas, tá? E que ele existe em contraste com o masculino. E aqui eu escolhi 3 palavras lindas para falar do masculino, que é a ordem, o foco e a persistência, né? A gente não vai olhar para a energia masculina como vilã, porque senão a gente não cria nada novo, certo? Para se criar algo novo, aqui a gente precisa de masculino e feminino, como a gente aprendeu no princípio do gênero. Então eu vou deixar de lado o feminino inventado, vou deixar de lado o masculino distorcido, que infelizmente é o masculino com o qual a gente tem entrado em contato, e eu vou focar nisso, vou focar na ordem, no foco e na persistência, e eu vou falar do caos, da infinitude e da abundância quando eu falar de feminino, tá? E dessas duas coisas juntas. Estamos numa fase de transição planetária, onde se faz visível a necessidade de assumirmos o nosso papel de transformadoras das nossas realidades. Assumir um papel para si é tarefa da mulher adulta, né? Lembrando tudo que a gente já aprendeu, a criança em nós, ela ainda quer receber sem fazer nada, porque é isso que a criança faz, né? Ela está no papel de receber. Assumir um papel de transformadora da sua realidade é assunto da mulher adulta, tá? Um microcosmo por vez. Então, você, eu, cada uma de nós transformando o nosso íntimo, a nossa vida, e aí, então, transformando mercados e sistemas, né? Não é mais sustentável apenas produzir, controlar e dar conta. O que eu quero dizer aqui é que se a gente tem toda uma economia baseada em produção, em controle de qualidade
em dar conta. Esse dar conta é não só dar conta das vendas, mas dar conta de um crescimento desenfreado. A sustentabilidade não existe, tá? Ainda assim, podemos colocar no mundo as nossas ideias, construir novos impérios e viver com prazer e responsabilidade, sem abrir mão, não ter que abrir mão do prazer para ser responsável, não abrir mão da responsabilidade para sentir prazer. Essa é a ideia que eu proponho. Motivos para criar um empreendimento. Aqui teremos dois tipos de mulheres: as mulheres que estão criando um empreendimento por paixão e as que estão criando para pagar boletos. Esses dois motivos são extremamente válidos. Eu quero que isso fique muito claro. Até então, né, até 2020, nas pesquisas a gente via que, sei lá, não sei dizer o número exato, mas a grande maioria das mulheres que tinham uma MEI, ela tinha uma MEI como um segundo trabalho para fazer um dinheiro extra. Então, ela trabalha lá no emprego dela CLT e ela precisa de fazer um dinheiro extra para poder, sei lá, educar os filhos, proporcionar coisas melhores para os filhos, ou querer algo mais. Então, ela tem o CLT que paga as contas, né? Ela tem um trabalho formal que paga as contas, e aí ela quer poder viajar, então ela faz extra, por exemplo, um serviço de criar algum produto, né? Ela vende bolo, ela faz um bico como isso, como aquilo, até como designer, até coisas mais complexas, mas ela tem o MEI, né? Uma microempresa como um extra. Isso reflete a realidade do nosso país, muito, né? O trabalho formal não paga as nossas contas, ou se paga as nossas contas na régua, e a gente precisa de um extra para viver os nossos sonhos. Essa é a realidade. 2020 provavelmente fez com que isso se ampliasse, mas também temos esse segundo caso das mulheres que empreendem por paixão, que resolvem largar o CLT e querem, a alma delas pede que elas dediquem tempo e ganhem o sustento da vida dela através de algo que ela é apaixonada. Esses dois casos, eles precisam se fundir. Por quê? Porque a pessoa que é apaixonada por algo, ela vai se deparar com outras tarefas, e ela vai precisar pagar boletos. Então, viver daquilo que você é apaixonada é uma coisa linda, mas também é um grande risco, tá? Porque não existe um trabalho que não seja um trabalho. Trabalho é isso, você vai ter responsabilidades. Então, pegar uma paixão e transformar em trabalho quer dizer que você vai ter que separar bonitinho onde você vai manter a sua paixão acesa e onde você vai pagar seus boletos. E pagar seus boletos é muito mais fácil quando você, pelo menos, acredita naquilo que você está fazendo, né? Então, se você começou um negócio como confeiteira, onde você odeia aquilo, talvez não vá dar certo, né? A ideia é juntar paixão e boleto sendo pago. Essa é a minha proposta aqui para vocês. O seu negócio tem o seu tamanho, é uma extensão da sua personalidade, cresce junto com o seu desenvolvimento pessoal, é consciente na medida que você também é. Então, quando a gente pensa na nossa empresa, não dá para a gente separar de quem nós somos, tá? A sua empresa vai crescer conforme você cresce, por isso investir em você mesmo é tão importante, tá? Você não vai ter uma empresa consciente que toma decisões conscientes se você não for uma pessoa consciente. Ao mesmo tempo, você vai precisar separar, e é isso que a gente vai falar aqui nesse módulo, as 3 personalidades de uma empreendedora para poder crescer, tá? Elas precisam trabalhar juntas, não brigando uma com a outra. Você é a funcionária mais cara, como idealizadora, como porta-voz e como quem detém o ativo mais importante da empresa, ou seja, aquilo que só você pode fazer. Então, a ideia aqui, gente, é a gente entender que um negócio, ele tem várias faces. Não adianta a gente achar que a gente só vai fazer o que a gente gosta, tá? Porém, a gente precisa ter a consciência de que essas tarefas a mais, né? Então, por exemplo, você dá atendimentos como terapeuta. É isso que você gosta de fazer, isso é uma parte do seu negócio. Anotar
os ganhos, perceber se você está investindo o tempo correto no atendimento. Putz, meu atendimento precisa ser mais curto, senão eu não consigo atender a quantidade de pessoas que eu preciso para poder pagar as contas. Tananã. Essa análise de dados, por exemplo, ela precisa ser delegada assim que der, né? Você precisa se planejar para poder delegar aquilo que é secundário. Por quê? Porque se você é a hora mais cara, pensa o seguinte, um exemplo. E tem um estudo sobre isso que eu vou deixar lá no final na biografia para vocês. Mas pense o seguinte, tem um cirurgião super foda de olhos, né? Ele vai lá, ele é super preciso, ele estudou muito, ele é muito caro para um hospital. Antes de você fazer uma cirurgia, você tem que fazer vários passos, certo? Você vai na primeira consulta, você fala com o atendente, né? O atendente agenda uma consulta. A primeira consulta é para você explicar o que você está sentindo, aí ele vai te passar vários exames, você vai fazer os exames, vai trazer de volta esses exames. O médico vai olhar os exames e vai falar: tá, é tal cirurgia que a gente precisa fazer, você vai agendar essa cirurgia. Essa cirurgia, quando ela for agendada, vai acontecer em um determinado dia e o médico vai lá e faz a cirurgia e você ainda tem um pós-operatório. Tem todos esses passos, certo? Faz sentido o cirurgião, que é o top das cirurgias, agendar a sua consulta? Não. A primeira consulta, que é onde você explica o que você está sentindo, ela pode ser feita por outro médico, bom, mas não um cirurgião especialista em tal coisa? Pode. Até a segunda consulta de quem olha ali o resultado dos seus exames para determinar qual cirurgia você vai fazer, pode ser feito por outro médico, certo? O cirurgião tem que estar ali para fazer a cirurgia. E aí ele vai render muito mais, porque ele vai fazer só o que ele é especialista. O tempo dele ele vai estar mais descansado, vamos supor, sei lá, para fazer mais cirurgias, ou ele vai poder estar ali só para fazer o que ele é. Enfim, pensa isso para o hospital, né? Ele está pagando o cirurgião para ele fazer o que ele é melhor em fazer, não para ele passar o café. É essa mentalidade que você vai ter a partir de agora na sua empresa. Pode ser que você tenha que fazer todas as partes, como eu já tive que fazer, e, enfim, todo mundo começa assim, mas assim que possível você vai ter que delegar, passar o café ou agendar a consulta para outra pessoa, para você ter tempo de crescer, como a gente viu no slide anterior, e fazer o seu negócio crescer junto. Tem partes do seu negócio que não podem ser delegadas e muitas de vocês querem delegar partes que não podem ser delegadas para assumir tarefas que podem ser feitas por outra pessoa. Então a gente vai limpar toda essa visão aqui nesse módulo e começar a entender, tá? O que eu preciso fazer, porque só eu posso fazer, e o que pode ser delegado, então assim que eu puder, eu vou delegar, tá? E algumas ferramentas vão ajudar a gente a delegar coisas que a gente não precisa fazer à mão. Também, já que estamos falando de negócios digitais, isso é possível. Outra coisa importante de entender, a gente tem perfis diferentes enquanto empreendedoras. Você pode ser uma empreendedora que ama a parte administrativa e não gosta tanto da parte empreendedora. Ou você pode ter uma veia super empreendedora e não gostar da parte administrativa. A parte executiva, né, quem faz, né, no meu caso, quem grava a aula, geralmente você gosta de fazer e é por isso que você quis fazer seu empreendimento. Mas ainda tem aquele caso da pessoa que vem empreender para pagar boleto que não vai gostar nem dessa parte aqui. Ela tem talvez uma visão empreendedora, mas não uma visão técnica. E a gente vai entender que existem esses perfis diferentes, mas você precisa transitar um pouquinho em cada um deles para você conseguir ter visão do seu negócio como um todo antes de delegar. Isso responde algumas perguntas que vocês me fazem, por exemplo, Ainan, queria deixar meu marketing todinho na mão de uma agência. Não façam isso antes de você entender o que é o seu marketing. Qual é o seu branding? O que você está querendo vender e como? Senão, você não tem nem competência para conseguir acompanhar as métricas de uma agência de marketing, por exemplo. Entendeu? A gente precisa saber um pouquinho de tudo, tá? Até para dar ordem. Geralmente, maus chefes são os chefes que não sabem executar aquilo que eles estão querendo supervisionar. Não faz sentido, né? Então a gente vai aprender um pouquinho de tudo para quando a gente poder delegar, a gente saber exatamente o que a gente quer daquela pessoa, daquela função, daquela tarefa, daquela área e sermos chefes legais, sermos chefes melhores. Exercício para terminar essa aula aqui.
Vocês podem seguir assistindo as outras aulas do módulo, mas esse exercício vai estar rolando aqui em paralelo, que é o seguinte: durante um ciclo, e você vai determinar qual é esse ciclo, porque você que vai me dizer quais são os ciclos da sua empresa. Eu, no caso, preciso de 3 meses, porque tem coisas que não acontecem antes de 3 meses e eu quero que vocês façam um mapeamento completo, mas dependendo do seu tipo de trabalho, pode ser no mínimo uma semana, tá? No máximo 3 meses, então pode ser uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 lunações, depende do seu trabalho. Você vai anotar todas as tarefas que você faz na sua empresa, tá? Você vai colocar a função, você vai colocar se você precisou de ajuda, vai colocar as ferramentas que você utilizou, você vai detalhar. Eu vou mostrar para vocês um exemplo que eu vou deixar aqui embaixo também para vocês poderem copiar, que é como a gente faz aqui. Mas você pode fazer isso num papel, tá? O que você precisa é se comprometer a fazer isso. Então, hoje é quarta-feira e nessa quarta-feira eu comecei olhando e-mails. Olhar e-mails é uma tarefa que você faz na sua empresa. Eu levei meia hora para responder todos os e-mails. Então, coloca lá, olhar e-mails, meia hora. Que ferramenta eu usei? Usei o Gmail, né? No meu celular, por exemplo. Eu, Ananda, odeio olhar e-mail no celular. Então, eu demoro 1 hora para ver todos os e-mails que chegam, mas eu uso o computador. Então, eu preciso do meu computador para fazer isso. Vocês vão anotar, tá? Aí, depois de ver os e-mails, eu recebi um telefonema de cliente. Então, um cliente me ligou, eu fiz atendimento 1 a 1 com o cliente, tá? E demorei 15 minutos ali falando com ele. Depois, eu fui gravar uma aula. Para gravar essa aula, eu usei o Logitech Capture, sei lá, um programa que você usa. Eu usei a minha câmera tal. Eu precisei de um microfone. E aí eu percebi que, nossa, eu precisava ter uma luz melhor. Você vai anotar. Uma coisa que me ajudaria melhor ali. Putz, se eu tivesse uma luz melhor. Vocês estão vendo que vocês podem fazer isso na mão, tá? Eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta, mas vocês podem fazer isso à mão. Vou compartilhar aqui com vocês. Eu tenho aqui no Drive da empresa esse modelo que as meninas já customizaram para elas fazerem do jeito que elas preferem, mas é um modelo bem básico que eu vou compartilhar com vocês de track de ação. Track. Track é ótima essa palavra. Enfim, aqui eu coloco o nome completo, por quê? Porque pode ser que seja um freela, mas você vai fazer isso sério, tá? Seu nome, seu telefone, seu endereço, seu RG, seu CPF, enfim, tudo que você precisa, função e setor. No caso, você pode colocar aqui função, empresária, setor, todos. O que eu tenho aqui? Essas foram as ideias e você também pode customizar, né? Você vai fazer uma cópia disso aqui ou você vai fazer no seu caderno. Descreva a atividade na qual você vai se engajar agora e a qual projeto / área ela está ligada, como chamamos no Asana. No caso, a gente usa uma outra ferramenta que lá na frente eu vou explicar para vocês, mas você vai descrever a atividade. No caso, eu coloquei aqui. Criação da planilha de registros de atividades para acompanhar as horas e funções da equipe. Projeto Firma. Tinha um projeto lá no Asana que chamava Firma, que era a organização da nossa firma. Por que você faz essa tarefa? Por que você faz essa tarefa? Para que todas possamos controlar nossas horas trabalhadas, rendimento e coletarmos dados sobre as tarefas executadas. Então, isso aqui é quando a gente começou a fazer todo esse exercício que eu estou explicando para vocês. Hora de início, comecei às 10 da manhã. Hora de fim, 10h34. Então, eu coloco aqui, comecei às 10, terminei às 10h34. Quais foram as ferramentas para a execução dessa tarefa? Google Drive, Google Sheets, que é essa extensão do Google. Você usou alguma estratégia específica para executar essa tarefa? Peguei o modelo da Camila Viriato. Camila Viriato, outra empreendedora que compartilhou uma parecida com essa, e aí eu coloquei as nossas necessidades nela. Existe alguma forma de melhorar a execução desse processo? Aqui é onde eu colocaria, por exemplo, o exemplo que eu falei. Se eu tivesse uma luz, eu gravaria mais rápido, porque eu poderia gravar à noite, e à noite tem menos barulho. Então, aqui, para as minhas funcionárias, funciona tipo... Eu não tô, né, em todas as frentes do meu trabalho agora. Então, vamos supor que Andressa, que é a designer, entendeu que o design ia ser mais ágil se a gente fizesse uma coisa compartilhada no Google Drive. Ela pode colocar aqui, não, acho que se compartilharmos assim fica mais fácil. Então, fica aqui, gente, porque aí eu não perco a ideia. Enquanto eu tô fazendo, tipo, nossa, já tive uma visão de como pode ser mais fácil, já coloco aqui. Referências que você usou, isso aqui é bem importante. Então,
eu tive que abrir um livro meu sobre gerenciamento de tarefas, né? Aqui, meu trabalho com a Sunshine Mind. Eu trabalhei na agência da Camila, várias Camilas na minha vida, mas Camila Tobal, e a gente se perdia muito quando tinha uma pessoa nova para passar as tarefas, então, enfim, coloquei aqui para gerenciar tarefas, coloquei a referência. Quem você precisou para consultar essa tarefa? Isso daqui é muito importante no caso das minhas funcionárias, mas você pode fazer para você também. Então, vamos supor que para eu fazer isso aqui, eu precisasse ter falado com a minha mentora. Ou então, a Andressa, que é designer, colocou aqui, precisou falar comigo. Ou precisou falar com a Ina, que faz a edição de vídeo. Porque aí eu entendo quais são as necessidades de comunicação dentro da minha empresa e mais na frente a gente vai entender que isso aqui é muito importante. Também serve para eu entender que eu sou o gargalo de decisões de algumas áreas. Então, por exemplo, isso aqui me ajuda a dar autonomia para as minhas funcionárias. Toda hora a Chay tem que perguntar para mim se ela pode mandar um e-mail assim, assim. Mas os e-mails da Chay sempre estão aprovados, eu percebi que está sempre tudo ok. Chay, não precisa mais perguntar para mim, tá? Você só pergunta para mim se o e-mail for falar de produto. Eu posso perceber que toda hora, né? Putz, toda hora elas têm que perguntar para mim, tá escrito toda hora nessa parte da planilha que elas têm que perguntar para mim, então eu consigo tomar decisões, tá? Link do resultado final ou onde se encontra. Então, por exemplo, eu fiz essa planilha e coloquei aqui, tá no Google Drive tal, na pasta tal, dentro do Telegram, tá? Para quem abrir, tipo, putz, precisei abrir isso aqui, já vi, já sei onde é que tá. E aqui tem o tempo total, demorei 34 minutos. Desconsiderem essa barrinha aqui na planilha, porque eu não vou deixá-la para vocês. Vocês calculam, porque ela calcula sozinha, mas às vezes ela dá erro, então ela calcula, vocês calculam e coloquem o tempo total e vão fazendo isso diariamente, tá? 4 de agosto a gente começou a fazer isso. Aqui tem algumas funções que vocês não vão usar agora, não se preocupem, só completem. Se você quiser fazer à mão, pode fazer à mão. Se tiver alguma outra ideia, autonomia, tá? Esse daqui é só o nosso exemplinho que vai estar ali embaixo enfim, vai estar aqui em algum lugar aqui da plataforma para você poder acessar, tá? Então é isso, façam esse exercício, escolham qual é o período que vocês vão fazer, tentem fazer diariamente, tá? Porque depois acumula e você esquece, tentem fazer diariamente. Não precisa terminar essa parte para seguir com o curso, mas façam ao longo do tempo. Se você, por exemplo, resolver fazer 3 meses, pode ser que, né, dure o resto do tempo do curso, aqui não importa, tá? Só se comprometam a fazer, porque isso vai ajudar a gente a ter clareza. Vocês já viram que tem vários outros, enfim, hacks, várias outras ideias que vão surgir dessa planilha que a gente vai usar lá na frente. Então, já se habituem com isso, porque é isso que vai te ajudar a entender que tipo de profissional você precisa contratar, se é uma consultoria, se é um freela, se é uma pessoa fixa, vai te ajudar a tomar decisões, vai te ajudar a perceber que você perde tempo em algumas coisas que você não deveria perder, enfim. Façam esse mapeamento e a gente se vê na próxima